Bom, boa noite. Meu nome é Vinícius, sou estudante de matemática pela UFMG e vamos estar gravando a resolução da lista de matemática de limite, continuidade e derivadas. Tudo bem? Vamos lá para a tela então. Primeira questão. Espero que o aluno possa estar acompanhando as questões, tá, da tela. Então, seguinte. A primeira questão pede para verificar se a função abaixo é contínua. A função f de x é igual a x ao quadrado se x é menor ou igual a zero e 1 mais x ao quadrado se x é maior que zero, né? Então, para ser uma função contínua, o f de x, o limite de f de x tem que ser igual ao f de a. O a, no caso, é zero. Tá? Então, se x é igual a zero, f de zero é igual a zero em x ao quadrado. Tá bom? E aí, o a é o zero, né? Então, f de zero é igual a zero em x ao quadrado. Ok? Porque é menor ou igual. Sendo esse sinal de igual, faz com que seja igual ao resultado de a. Tá bom? E fazendo o limite da outra função, porque ele não é igual a zero, ele é maior que zero, então o limite de 1 mais x ao quadrado, com um x tendendo a zero, é igual a 1. Ou seja, o limite de 1 mais x ao quadrado é diferente de f de zero. Ou seja, o limite de f de x é diferente de f de a. Então, a função não é contínua. Tá bom? Na número 2, fala o seguinte: seja f de x igual a x mais 1 sobre x mais 2, sendo x diferente de menos 2, pediu para calcular o limite de f de x com x tendendo a 4 e definir se a continuidade de f de x, né? Então, primeiro eu fiz o limite de x mais 1 sobre x mais 2, com x tendendo a 4. A resolução é só colocar o 4, substituir o x por 4, né? E deu 5 sextos. E a continuidade, né? Aí já não tem relação nenhuma com o limite de x tendendo a 4. A continuidade da função é o seguinte: para ela ser contínua, né? O f de x ele tem que ser igual a x mais 1 com x sobre x mais 2, se x é diferente de menos 2. E 1, e a função de f de x vai dar 1 se x é igual a menos 2. Né? Se a gente for substituir o menos 2 na função, e aí fazendo o limite, né, de x tendendo a menos 2 de x mais 1 sobre x mais 2, é só fazer a regra de L'Hopital nas duas, tanto o numerador quanto o denominador. A regra de L'Hopital é a derivada do numerador e a derivada do numerador, e aí vai dar 1. Então, isso faz com que a função seja contínua em x igual a menos 2, tá bom? A questão 3 fala o seguinte: limite, encontra o limite de x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 12x, mais 16 sobre 3x ao quadrado, mais 3x menos 18, com x tendendo a 2. Né? E aí é muito simples, né? Só fazer a regra de L'Hopital no numerador e no denominador, ou seja, derivar o numerador e derivar o denominador. Com isso, fazendo a derivada, nós vamos chegar ao limite de 4x menos 12 sobre 6x mais 3 com o x tendendo a 2. E aí é só substituir, vai ficar 8 menos 12 sobre 12 mais 3, que vai ficar igual a menos 4 sobre 15. Tá bom? A 4. Pediu para calcular o limite de x ao quadrado menos 7x mais 10 sobre x ao quadrado menos 9x mais 20, com o x tendendo a 5. É só fazer novamente a regra de L'Hopital, derivar o numerador e derivar o denominador, e aí vamos chegar ao limite de 2x menos 7 sobre 2x menos 9 com o x tendendo a 5.
E aí, depois é só substituir os x da equação, tanto numerador quanto denominador, e vai ficar 10 menos 7 sobre 10 menos 9, que dá igual a 3, ok? A 5 pediu também para nós determine o limite de 3x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao cubo mais 4. O que a gente tem que fazer nessa questão? E o x tendendo a menos infinito. Se a gente for substituir o infinito no numerador e no denominador aqui, não vai dar certo, porque vai ficar infinito sobre infinito. E isso não tem resolução. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o x que tem o maior expoente, ou seja, o x ao cubo, certo? Que tem o maior expoente, x ao cubo, e dividir esse x ao cubo por cada número, né? Cada letra, número cada componente que compõe tanto o numerador quanto o denominador. E aí a gente vai conseguir fazer o limite, tá? E aí vai ficar o seguinte, limite de 3x ao quadrado sobre x ao cubo menos 2x sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo dividido por x ao cubo sobre x ao cubo mais 4 sobre x ao cubo. E aí, e com o x tendendo a menos infinito. E aí vai ficar limite de 3 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo sobre 1 mais 4 sobre x ao cubo. E aí é só substituir, colocar o menos infinito, colocar no x, substituir pelo x, né? E aí, 3 dividido por infinito, por menos infinito, dá 0. Menos 2 sobre x ao quadrado dividido por infinito, dá 0. É um número próximo de 0 e a gente considera que é 0, né? Mais 1 sobre x ao cubo, substituindo aqui, 1 sobre menos infinito, dá 0. Sobre 1 mais... E aí a gente já tem a tranquilidade que o denominador não vai ser igual a 0 no seu total. E aí vai ficar 1 mais 4 sobre x ao cubo, substituindo menos infinito, que dá 0. E aí vai ficar limite de 0 sobre 1, com o x tendendo a menos infinito, né? Dá 0, tá bom? E aí é válido essa questão, tá bom? E aí a 6, né, pediu, sendo f de x igual a 2x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, defina qual tipo de assíntota e em qual ponto ela passará a se calcular limite de f de x com o x tendendo a infinito. Quando o x está tendendo a infinito, a gente sabe que é uma assíntota horizontal, tá bom? Essa é a definição. Então é só resolver o limite, né, de 2x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado com o x tendendo a infinito. É só fazer a mesma coisa que a gente fez na 5, né? Dividir pelo maior expoente, ok? E aí vai ficar limite de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado sobre x ao quadrado. E aqui no numerador vai ficar 2, 1 sobre x ao quadrado vai ficar 0, mais x ao quadrado sobre x ao quadrado é 1, então a gente não fica tranquilo porque o denominador por inteiro não vai dar 0. Então, o resultado desse limite é 2, ok? A 7 agora, né, pediu para a gente resolver um limite tranquilo. O limite de x ao cubo menos 5x mais 2 com o x tendendo a 2, tá? E aí é só substituir, por quê? Porque é só substituir, não tem essa preocupação de ter denominador igual a 0 e tal. Se der 0, deu 0, é válido. Como essa questão vai dar 0? Substituindo 2 nos x's, vai ficar 8 menos 10 mais 2, que é igual a 0, ok? A 8 pediu mais uma, né? Calcula o limite de x ao quadrado mais 10 sobre x mais 5, com x tendendo a 5, né? E aí é só substituir. Por quê? Se eu substituir o 5 aqui no x do denominador, 5 mais 5
é 10. Então, a gente não tem essa preocupação de dar zero aqui. Então, vai ficar, substituindo o 5 nos valores de x, vai ficar igual a 25 mais 10 sobre 10, 35 sobre 10, simplificando por 5 cada membro, fica 7 sobre 2, ok? A 9 pediu para a gente calcular o limite de x ao quadrado vezes e elevado a x, com o x tendendo a 1. É a mesma coisa, só substituir, né? X ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, vezes e elevado a x, só substituir. E elevado a 1 é e, 1 vezes é e, ok? Ok. Então, vamos lá na questão 10. A questão 10 pediu para calcular os seguintes limites. Limite de 1 sobre x mais 2, com o x tendendo a mais infinito, né? A gente já sabe. 1, aí é só substituir 1 sobre infinito, é zero, um número muito próximo de zero. Então, é 0 mais 2 igual a 2, ok? A B pediu para a gente calcular o limite de x ao quadrado sobre x mais 1, com o x tendendo a menos infinito. Aí a gente pensa, vai dar errado. A gente pensa, né? Vamos dividir por pelo expoente com maior, com a letra com maior expoente, com o x com maior expoente. E aí você vai ver que vai dar errado, né? 1 sobre x ao quadrado sobre x sobre x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, não vai dar certo, né? Vai continuar com o x aqui e o x aqui. Então, vai ser o número sobre infinito, e aí vai dar errado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a regra de L'Hopital aqui para acertar. Fazendo L'Hopital de x ao quadrado dá 2x, e o L'Hopital de x mais 1 dá 1. Então, o limite de 2x, substituindo aqui, vai dar menos infinito, tá bom? A C, né? É o limite, pediu para a gente calcular o limite de x ao quadrado mais x mais 1, sobre 2x ao quadrado menos 3x, com x tendendo a menos infinito, né? E aí, é só fazer aquela mesma formulazinha que a gente fez. Pegar o x que tem maior expoente e dividir por cada termo, né? Então, vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais x sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, né? Esse segundo e esse terceiro fica 0. O de cima, o de baixo, né? Agora o denominador é 2x ao quadrado sobre x ao quadrado, só simplificar, fica 2, menos 3 sobre x ao quadrado, e aqui fica 0, né? E a resposta vai ser 1 sobre 2, beleza? Essa foi a primeira lista, né, de limite e continuidade. Agora, passando para a segunda lista, né? A segunda lista é de derivadas, né? A primeira questão fala o seguinte: seja a função f de x representando a despesa por unidade de atendimento, tal que f de x é igual a 3x mais 1, com x pertencente aos reais. Considerando x1 igual a 1 e x2 igual a 4, calcule a taxa média de variação de f de x. Interpreta o resultado, né? A fórmula de taxa média de variação é o f de 4, que é o valor de x2. A gente substitui o x da f de x, né? 3 vezes 4 mais 1 dá 13, menos f de 1, que é o primeiro x. Então, 3 vezes 1 mais 1 é 4, então 13 menos 4 sobre 4 menos 3, que é o x2 menos x1. Então, 13 menos 4 sobre 3 é igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. Isso é a mesma coisa que, se a gente derivar f de x, que o f de x é igual a 3x mais 1, derivando o f de x, então a f' de x é igual a 3, então os mesmos resultados. Então, se a gente fizer só a derivada e encontrar o mesmo valor dessa formulazinha. Então, a derivada dessa função é a mesma coisa da taxa média de variação de f de x, ok? Então, essa é a interpretação do resultado. Agora, a questão 2 é o seguinte.
Pediu para classificar o tipo de inclinação de f de x igual a 2x mais 3 entre os pontos menos 5 e 5. O que a gente faz? A gente sabe que o angular, o m, né, é igual à derivada de f de x. Sendo que o f de x é igual a 2x mais 3, o angular, né, que é quando a gente pega a reta y igual a x mais b, esse é o coeficiente angular, então a derivada de f de x é igual a 2, então o coeficiente angular é 2, né? E a gente substituindo por menos 5 vai dar menos 7, por 5 dá 13, né? Então um número que está entre 13 e menos 7, né, que é o 2, então tá certinho. E aí, para título de curiosidade, a gente foi lá e para pesquisar sobre a equação da reta tangente, é só substituir y menos 5, que é igual a 2 vezes x mais 5, y menos 5 igual a 2x mais 10, e y é igual a 2x mais 15. Né? E qual é o tipo de inclinação? A inclinação da reta tangente. Então, esse é o tipo de inclinação, tá bom? A gente só precisava saber desse valor de 2, ok? A 3 pediu calcular o valor da derivada de função y igual a x ao quadrado no ponto x igual a 2, ok? Lembrando que f de x é igual a y, né? Então y igual a x ao quadrado. Y', que é a derivada, é igual a 2x, né? Passou esse expoente para cá, para a direita, e diminuiu um do expoente de cima, né? Então, a derivada é 2x, sendo x igual a 2, então o y', né? O f de 4, né? F' de 4 é igual a 4, ok? A 4, né? Pediu para a gente calcular as seguintes derivadas, né? A h de x é igual a 10x à quarta mais 50, né? A derivada, né, de 10x à quarta mais 50 é o h' de x, que é a derivada, é igual a 40x a 3. Por quê? O 50 é uma constante, então a constante fica zero. E aí a gente só passa o 4 para cá, multiplicando o 10, dá 40, e diminui um do expoente, fica 3, tá bom? A B pediu para a gente calcular a derivada de f de x igual a x ao quadrado menos 3x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 20 mais 10. E aí, a gente derivando, né, fica 4x ao cubo, né? 4 passa para cá e diminui o denominador, menos 3 passa para cá, multiplica, fica 9, x ao quadrado, porque subtrai o 1 do denominador aqui, do expoente, perdão, mais 12x, passa o 2 para cá, multiplica com 6 dá 12, diminui aqui o expoente, menos 20, né? Passa 1 para cá, e fica 1 menos 1, 0, e dá 1, mais 10, que é a constante, fica 0, tá? Então, essa é a nossa derivada de f de x. A número 5, né? Dada a função y igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1, calcula sua derivada, é só derivar, né, o numerador e o denominador, então y' é igual a 2 sobre 2x, simplificando 2 com 2 dá 1 sobre x, ok? É simples. A 6, né? A 6 pede, espera-se que a população de uma certa cidade, T anos após 1º de janeiro de 1986, seja f de t igual a 30t ao quadrado mais 100t mais 5.000, pede-se a taxa segundo a qual se espera que a população esteja crescendo em 1º de janeiro de 1990, então, ou seja, né, 8 anos depois. Né? Então, é só substituir, aí eu já fiz a derivada aqui, né, para deixar explícito já, né, fazendo a derivada de f de t, fica 60t mais 100. E aí, era só substituir, né, e aí fica 60 vezes 8 mais 100, que dá 580. Ok? Opa, perdão, desconsidera essa questão A aqui, tá bom? Vamos continuar com ela na próxima página. A A, né, não era para usar a fórmula de derivada, mas sim a fórmula total de f de t, que é a população total, né? Então, é só substituir 8, o 8 nos valores de t, então fica 30 vezes 64 mais
mais 100 vezes 8 mais 5.000, e esse valor dá 7.720. Essa é a população total que é esperada, né, para que a população esteja crescendo, né, até janeiro de 1990, ok? E aí pode deixar a derivada aqui de lado aqui, né, que é essa daqui, f de t igual a 60t mais 100. Essa já era derivada de f de t. Que aí, substituindo por 8, né, o t, a taxa, né, que ele pede na B, a taxa relativa de crescimento de população em 1º de janeiro de 1990 é de 580 pessoas, tá bom? Então é isso. Ok? Entendido? A 7 pediu, considera uma caixa de papelão cuja capacidade de volume é definida por V de x igual a 144x menos 48x ao quadrado mais 4x ao cubo, sendo o x pertencente ao intervalo de 0 e 6, intervalo fechado, né? Ache o comprimento do lado quadrado a ser cortado para se obter uma caixa com o maior volume possível, né? E aí, né, só fazer a derivada primeira, você deriva a primeira, então a derivada de 144x menos 48x ao quadrado mais 4x ao cubo dá 144 menos 96x mais 12x ao quadrado. A derivada segunda é igual a menos 96 mais 24x. A derivada segunda é só derivar essa primeira derivada. Depois, para a gente obter o valor do volume, é a derivada terceira, que dá 24, tá bom? É a derivada disso daqui, da derivada segunda, é a derivada terceira. Tá sabendo que o volume da caixa, né, é ao cubo, ou seja, a área da base vezes a altura, vai ficar 8 vezes h igual a 24, h igual a 3, tá bom? A 8. Calcule a derivada de g de x, sendo que o g de x é igual a 4x mais 1 sobre 100. Então, a gente tem que fazer uma coisa diferente, né? Nós vamos nomear o 4x mais 1 igual a g. E aí, g é igual a g de elevado a 100, né? Ou seja, né, a gente vai derivar aqui, vai pegar a derivada de g de x, então g de x é igual a derivada de d sobre dg, então nós temos que derivar o g aqui, nós vamos derivar g elevado a 100, vezes derivada de x, que a gente vai derivar o 4x mais 1, ok? E aí a derivada vai ser 100, passou o expoente 100 para cá, multiplicando, e diminuiu 1 do expoente de cima, então ficou 100 vezes g elevado a 99, vezes 4, que é a derivada de x. Então, esse valor vai ficar igual a 400g elevado a 99. Sabendo que o g é igual a 4x mais 1, aí é só substituir. Então, a derivada de x de g de x, ou seja, g' de x, que é a derivada, é igual a 400 vezes 4x mais 1, tudo elevado a 99, tá bom? É só acompanhar o raciocínio. A 9 é igual, pediu para a gente derivar, né? Calcule as seguintes derivadas. A, g de x é igual a raiz de 5 mais 2x mais 3x elevado a 6. Aí derivando, né? Aqui a 9. O raiz de 5 é uma constante, então fica 0, né? O 2x passo 1 para cá multiplicando, diminui, fica 0. Então 2 vezes 1, 2. E esse daí, o 3x elevado a 6, passo o 6 para cá multiplicando o 3, fica 18. E diminui 1 do expoente, fica elevado a 5. Então a derivada da A é 18x elevado a 5 mais 2, ok? A B pediu para a gente derivar, né? Derivar o h de x igual a t ao quadrado. Perdão, seria isso, h de x. Na questão tá errado, seria o h de t, tá bom? Porque tá usando o t aqui. Na questão veio errado, mas considere isso daí. Então, h de t ao quadrado menos 2t mais 1 vezes 1 menos t elevado a menos 5. O resultado disso daqui tudo ia ficar t elevado a 7 menos 2t elevado a 6 mais t elevado a 5 menos 3t elevado a 2 mais 6t menos 3 sobre t elevado a 5. A derivada disso daqui, que é a multiplicação disso daqui tudo, a derivada é 7
elevado a 6 menos 12t elevado a 5 mais 5t elevado a 4 menos 6t mais 6 sobre 5t elevado a 4, tá bom? É só acompanhar aqui, né? Passa o expoente para cá, multiplicando e diminuindo um do expoente, cada um desses aqui até chegar a esses aqui. É só acompanhar essa linha de raciocínio, ok? E a 10, né? Pediu para a gente calcular, encontre f' de x, ou seja, a derivada a partir de f de x igual a raiz cúbica, né, de x ao quadrado mais 1 elevado a 2, né? F de x disso daqui é a mesma coisa de x ao quadrado mais 1 elevado a 2 terços, ok? E aí a gente vai considerar igual a gente fez naquela questão, né? Eu vou nomear t igual a x ao quadrado mais 1. E aí, a derivada, aí substituindo na equação, né? Aí a derivada de t elevado a 2 terços, né? Vezes a derivada de x ao quadrado mais 1 é igual a 2 terços de t elevado a menos 1 sobre 3 vezes 2x, ok? É só acompanhar aqui a derivada. E aí, isso implica que 2 sobre 3, 2 terços, vezes, aí substituindo o t por esse valor aqui, o x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado mais 1, elevado a menos 1 terço, vezes 2x. E aí, 2 vezes 2 daqui, 4x. 2x vezes 2, 4x sobre. Como aqui está negativo, passo para cá, dividindo. 3 vezes, e aí como é 1 terço, aí é raiz cúbica também. Então, é a raiz cúbica de x ao quadrado mais 1. E aí a gente finaliza a nossas atividades das duas listas. Eu agradeço muito e bons estudos.